vamos lá. Aqui eu quero. Felipe, fala para gente, Felipe. De novo, qual é a sua ideia? A gente já ouviu, mas não estavam todos presentes. Certo. Eu vou sair daqui que é um pouquinho barulho, que é o barulho da impressora. O meu, basicamente, vou falar um objeto assim, como fosse, não um quadro, né? Um objeto de decoração. Eu mandei a foto lá no grupo do primeiro, que seria o bicho preguiça, né? Um souvenir, como se fala, um souvenir mesmo, um bicho preguiça com a inscrição de seu jardim embaixo. Igual quando você vai em cidade, qualquer outra cidade turística, né? Cidade turística você tem aquele souvenir pra você levar, pra você lembrar do nome da cidade. E o outro que eu tô terminando de modelar é o barquinho com pescador, voltado mais para Lagoa de Parnaíba, né? Opa, tá dando pra ouvir? Porque aqui tá. Estou ouvindo sim, Felipe. Eu, pelo menos, estou ouvindo. Porque tá muito tempo. Aqui o barulho da impressora é um pouquinho alto, atrapalha pra caramba. Sim, perfeito, Felipe. Agora, Nilda. Nilda, você consegue falar alguma coisa? Já pensou em alguma coisa para fazer? Boa tarde, cadê você? Acho que ela ainda não está em contato. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos entrar na segunda parte, é uma parte que eu peço atenção total de vocês, porque vamos também a cada momento dar uma paradinha para pensar o que vai ser feito, certo? Eu não perguntei a Célia nem a Regina, tá? Porque as duas estão pensando. A Célia ainda vai fazer alguma coisa. A Regina está de curadora, mas a Célia vai fazer. Não sei, porque é difícil para mim. É difícil. Eu entro numa que, quando eu começo a não ver, eu fico muito mal. Então, não é uma coisa que me dê prazer. Entendeu? Nós vamos chegar lá. Vamos achar alguma coisa. Tá bom, tá bom. Ok. Então, vamos lá. Eu vou abrir o PowerPoint, vou começar a falar, lápis e papel na mão. Tá certo? E as curadoras, ideias na mão para ajudar a colocar depois, na hora certa, colaborar com os criadores. Vamos lá. Então, me digam se já está compartilhando. Vocês estão vendo? Estou compartilhando? Tá sim. Ah, tá, ótimo. Então vamos lá. Essas imagens eu acabei achando em Silva Jardim. Todos devem conhecer, né? A primeira. Como não? O telefone? Oi? O telefone do O telefone é da gestão da Aninha na prefeitura. Da Ana, isso. Ela fez os telefones. Eu só conheço dois. Um está embaixo da igreja e o outro está lá no trevo, lá na BR. Não sei se tem mais. Lá no Imbaú tem um. Mas sem recuperação, sem nada. Um troço tão incrível. Lá no Imbaú tem um e em Aldeia Velha tem um. Não sei se ele ainda está, mas eu vi ontem uma foto dele. Lá. E esses dois, o do meio amarelinho, a parte inferior, é de uma loja aí em Silva Jardim. Ninguém conhece esse? E o Shake? É o Mico Shake. O Shake, na mesma loja, tem esse outro de pelúcia. Uhum. Agora, o em cima, no meio, o mico e esse chaveiro, nós demos para a Aninha de presente e para o Luiz Paulo quando foi o lançamento da Casa Nova.
É uma artesã aqui de Teresópolis que faz feltragem. Bonito. Bacana, né? Então, vamos lá, vamos andando. Daqui, olha, temos que prestar atenção, olhando as datas aqui, tá? Hoje é dia 25, nós vamos pular dia 1. Então, eu vou precisar que vocês aproveitem essa semana para fazerem as 2 produções. A produção da aula do dia 18 e a produção da aula do dia 25 de hoje. Da ideia que sair hoje vencedora na mente de vocês. Tá bom? Porque aí, quando for dia 8 de setembro, dia 3 a 5, eu já vou pedir as fotos. Dia 8 eu já quero partir para a próxima peça. Tá? Vou pedir esse compromisso de vocês. Aqui está tudo andando. Hoje nós vamos passar para a ferramenta de como vocês vão pesquisar sempre a história e a cultura de Silva Jardim para ser inspiração na vida de vocês. Aqui é só repassando de novo as técnicas que estão nesta oficina. Vou pedir a concentração, querendo falar, abre o áudio e fala mesmo, porque eu do lado de cá não posso parar de falar, tá? E toda vez que eu pedir para respirar, por favor, respirem, fechem os olhos, deixem vir a ideia e anota tudo. Tá? E depois a gente espera que vocês façam muita pesquisa para poder chegar ao que querem. Eu mandei esse post, essa fotografia do como a gente vê Silva Jardim hoje e que toda peça de Silva Jardim possa conter essa riqueza, né, da natureza, essa beleza. Nós temos que conseguir passar para turista, para visitante, para o artesanato, essa abundância de recursos hídricos, de recursos naturais, de belezas naturais. A gente tem que conseguir que nossa peça passe essa informação. Aqui é o mapa para quando eu me perco, eu achar o que a gente está procurando. A enquete eu também já passei para vocês. Eu passei no grupo? Alô, alguém me responde? Eu acho que não, Mônica. Sim, eu não respondo. Sim. Acho que sim, eu acho que eu li isso. Eu vejo de novo, se eu não passei, eu passo ou passo de novo, porque é bom sempre a gente estar olhando. Não, eu acho que eu li isso. Tá. Isso aí ela deu na outra aula, Célia. Sim, pois é. Mas não. ela passou. Eu jogo no grupo. Pois é, está lá no grupo. Tá. Vamos ver. Não precisa ver agora, vamos embora. Tá. Mas é só assim, é bom sempre olhar. Ontem nós conseguimos aqui olhar também, e aí deu a liga, uma amiga há muito tempo fala, façam garrafinhas para a pessoa térmica, sabe? Para a pessoa colocar a água dela e sair andando por aí quando vai para a natureza. Aí eu falei, nossa, eu esqueci, aqui em Teresópolis também, a aguinha é super útil. Então, todas as... É ótima. Aí eu falei, não, vou fazer também. Tá? Aqui ainda não precisa fechar os olhos. Nós vamos falar, então, hoje de como está trabalhando para estar sempre com a inspiração ligada. Essa é uma ferramenta, acho que daí da turma só a Célia conhece, daquela época que eu trabalhei, de fácil aplicação em qualquer território. E para criar souvenir se torna tudo muito mais fácil ainda. O que vocês têm que saber dessa ferramenta é só que tem esse nome chique, é uma tecnologia social que é para ser utilizada em função do desenvolvimento e, no caso, foi criada para a cultura. É só isso.
Aqui a gente tem uma parte conceitual que nós não precisamos passar, mas quem quiser pode me pedir. Mas o mais importante dessa ferramenta é que ela procura pesquisar a história e a cultura de um território a partir de 4 redes de informação. A rede histórica e econômica, a rede patrimonial, folclórica e artística, a rede natural e ambiental e a rede produtiva regional e sustentável. Então, vamos lá. Silva Jardim, Rede de Informação Histórica e Econômica. Vamos lá. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão começando a dizer na mente, por enquanto, o que vocês sabem disso. Em termos de olhando o território Silva Jardim, historicamente, nós temos informações milenares sobre Silva Jardim? Há alguma característica geológica em comum na região? Existem sítios arqueológicos? Existem formações vulcânicas? Existem povos que viveram aí em outras épocas muito antigas? Do ponto de vista da história indígena, quem sabe informação sobre os índios aí da região? Quais tribos andavam nas regiões aí? Há algum descendente? Há locais em que ainda existam descendentes? Tem algum objeto indígena característico dessa região? E da história africana? Quem sabe sobre os africanos aí no território de Silva Jardim? Que região da África veio esse africano? Há algum descendente? Houve algum quilombo aí na região? Também existem alguns locais que têm alguma informação sobre o período em que os africanos estavam como escravos aí? Tem objetos? Do ponto de vista da colonização de Silva Jardim, quem que colonizou? É um povo só? Gente, tem um cachorro atacado. É um povo só ou foram mais colonizadores? Deixa eu só ver se eu consigo. Yugi? Um povo mais ou mais? Estou silenciando. É isso que eu estava pensando. Do ponto de vista da migração, aí em Silva Jardim teve migração significativa? Que bairros? Em que épocas? O que isso mudou a cultura anterior? Teve alguma modificação assim? E os ciclos econômicos? Quais foram os ciclos econômicos que Silva Jardim viveu? Em que época foi cada ciclo? E rotas históricas? Nós temos caminhos históricos que passam por Silva Jardim, rotas, passagens. Em quais épocas isso ocorreu? Com quais objetivos? E guerrilhas, batalhas, confrontos que fizeram história? Tivemos algo aí em Silva Jardim, que tenha ocorrido? Alguma característica marcante da história e da economia da região que é ímpar e que não ocorreu nos territórios vizinhos? Que seja de Silva Jardim ou da própria região da Baixada, ou alguma coisa assim. Da Baixada não se fala. Como que chama a região de Silva Jardim? Ela é o Baixo... Oi? É a Baixada Litorânea? Região serrana, né? O Jardim. Eu não consegui escutar o Felipe. O Jardim faz parte da região serrana. Ela é a parte baixa, encostada na serra. Isso tem um nome. A gente acha na mente a qualquer momento. Então, vejam que, do ponto de vista da história mesmo, desse pedaço de terra
e do desenvolvimento econômico que passou também do passado, vocês têm várias informações que podem ser representadas em artesanato. Elas vão ter um peso histórico fantástico. Então, vamos lá. Anote aí. Qual desses temas você gostaria de saber mais? Qual você quer pesquisar? Qual você quer representar, estilizar, adaptar, pensar tanto para um artesanato, como para um souvenir, como para um souvenir mais. Né? A gente faz muitos souvenirs artesanais, mas também souvenirs industriais. A gente pode trabalhar com os dois, desde que tenha peso histórico, tudo vale. Ok? Vou adiante, tá? Vamos lá. História e economia de Silva Jardim. Todos conhecem essa história de que teve um vulcão extinto em Silva Jardim? Isso é uma verdade? Eu só ouvi o bafafá, eu não ouvi que é fato. E quando eu fui pesquisar, eu encontrei ele referente ao Morro de São João, mas no pedaço de Casimiro. Bom, aí é tudo divisa, né? Esse mapa não me trouxe a divisa exatamente, eu só consigo ver o Rio São João aqui no cantinho. Mas, assim, o que eu tenho aqui? Moradores do Embaú disseram que na região do Rio do Ouro há presença de pedra derretida. Só que eles não sabem dizer se é pedra vulcânica ou pedra queimada. Isso, será que já descobriram? No antigo sítio Rio do Ouro, de Maria e Adão, antes de ser RPPN União, diz um morador local que há uma boca de vulcão de cerca de 200 metros de diâmetro. Isso confere. Por enquanto, o que eu estou falando aqui em cima é tudo um diz que me diz que. A literatura diz que há 59 milhões de anos, depois eu ouvi 52 milhões de anos, de qualquer forma, eram muitos milhões, e em Barra de São João formou-se o Morro São João, atualmente um vulcão extinto com 800 metros de altura, na região da Baixada Litorânea, ao norte do Rio, no 2º distrito de Casimiro de Abreu. Confere, tá? Eu estou trazendo informações, mas muitas vezes nosso artesanato, nosso souvenir, ele não precisa falar do que é fato, ele também pode falar do que é imaginário. Se muitas pessoas acham que aí no Morro de São João, que tem a aparência de um vulcão extinto de 800 metros de altura, uau! Podemos representar. A mesma coisa o vulcão lá na região da RPPN União, 200 metros de diâmetro também. Quer dizer, é uma brincadeira que a gente pode trabalhar também representando pelo artesanato. Vocês já ouviram também sobre essa questão de formações minerais interessantes em Silva Jardim? Quando eu fiz esse trabalho que a Célia acompanhou, nós ouvimos essa seguinte frase: sob nossos pés há um tapete de pedras semipreciosas. Só isso já é uma arte, um artesanato, um souvenir. Imagina, sob nossos pés há um tapete de pedras semipreciosas. Isso é verdade? Isso confere? Será que há pesquisa suficiente para nos dar essa informação? Na época da inauguração da Estrada de Ferro, especialistas constataram existir muito minério de ferro na região. Mais tarde, nos anos 70, falava-se da presença de quartzo, ouro
e outros minérios na Serra dos Gatos. Nos anos 80, a extração da pedra branca, o feldspato, material utilizado para louças e cerâmicas, e de berilo, para usar no bico do avião, foi encontrado na região Capivari de Cima. Isso aí é perto do Embaú, né? Esse pedaço. Diz um antigo garimpeiro da região: ouro não há, no máximo ouro de tolo, que é aquele que apenas serve para fazer liga. Há registro de terem encontrado uma bela água marinha em 1988. No Mato Alto, há a pedreira do mármore rosa e por aí vai. Vocês vejam que no imaginário podemos falar, sim, de Silva Jardim ou representar Silva Jardim com essa ideia de pedras semi-preciosas. Não é característico de aqui de Teresópolis, não é característico de Búzios, não é característico de vários lugares do Rio, mas de Silva Jardim é. Temos uma história que traz essa informação. E é lógico, mais pesquisas vão sempre trazer mais informações atualizadas. Mas a gente já tem um colorido aqui que já dá para brincar. Sobre os índios. Os moradores de Silva Jardim, as pessoas, sempre que eu vou citar aqui, é até 2005, as pessoas que nós conseguimos entrevistar desconhecem relatos de índios na região. Mas no Mato Alto há relatos de que os índios que habitaram lá foram os goitacazes, e quando expulsos pelos portugueses, se refugiaram na Serra do Embaú. Então eu pergunto, chegou a ter quilombo? Perdão, quilombo é mais tarde. Chegou a ter algum núcleo de moradia de índios lá no Embaú? Será que não tem nenhuma história que possa ser buscada a esse respeito? Outra moradora informou que os índios locais utilizavam a semente da saboneteira, aquela bolinha preta, carrapeteira, da semente pretinha, como resina para a isca. Ela absorvia o oxigênio da água e os peixes, com pouco ar, tornavam-se presas fáceis. Usavam também para fazer colares e como sabonete. Vejam, isso realmente é uma experiência indígena. Tá? O peixe comendo a bolinha preta da carrapeteira, né? O uso dele para colares, o uso dele para sabonete. A gente pode representar isso de alguma forma em uma pintura, em uma cerâmica, em um prato, né? É um pouco da história local daí. Na literatura, as referências na época da pesquisa eram de 1700. Existia um povoado na raiz da Serra do Mar. Serra do Mar é essa região, não é? Os índios guarulhos do grupo Goitaca, da grande família dos Puri. Eles estavam lá, eram catequizados por jesuítas que ergueram a igreja da Sagrada Família de Puca. Depois removidos todos para o rio São João de Puca. Mais tarde veio a ser Capivari. Então, tira essa palavra rio, né? Todos foram movidos para São João de Puca, que era o nome antigo, que depois veio a ser Capivari. Então, vejam, se os índios ajudaram a construir essa igreja, que depois foi removida, e mais tarde se tornou Capivari, Capivari se tornou Silva Jardim, eles têm um papel de peso nessa história à distância que a gente está olhando de Silva Jardim. E sobre influências africanas? Na época das lavouras, havia grande população africana na região. Mas depois da abolição dos escravos e posteriormente do surto da malária na região, todos foram em busca de cidades com mais oportunidades de emprego.
Em Capivari de Cima, o Embaú, existiu uma comunidade negra nos anos 60. Chamava Comunidade Luzia, Comunidade da Luzia. E aí comentam, se conta de boca a boca para as novas gerações, que quando havia baile na região, tinha o salão dos brancos e o salão dos negros. E os músicos ficavam no meio. A música começava a tocar, todo mundo começava a dançar e depois misturava tudo e era uma grande festa. As fazendas tinham tronco, por isso que a gente sabe que muitos negros estiveram na região. E também sabe-se que muitas telhas foram feitas pelos negros nessa época. Dona Cigana do Boqueirão, uma ex-escrava que faleceu aos 106 anos, conta que dançavam e cantavam enquanto descascavam milho e feijão. Aqui a frase do Antônio Silva Jardim, tudo vocês conferem para mim, pesquisem, porque essa frase, quando eu estudei, não tinha, ela apareceu depois e pode ser uma pesquisa posterior. Fica abolida a escravidão no Brasil, pedimos perdão ao mundo de não tê-lo feito há mais tempo. Isso dá uma ideia de como pensava o Antônio Silva Jardim. É muito bacana quem recuperou essa frase de algum livro, de algum texto. É muito legal, é muito importante esse olhar dele, né? Então, assim, do ponto de vista africano, nós temos, sim, temos história local e tem até um nome de comunidade, Comunidade da Luísa. Será que existia outra comunidade? Né? E vocês vejam que é nessa mesma região que os índios fugiam. A gente tem ouvido muito, quando vai estudando a história de alguns territórios, que onde os índios fugiam e faziam o seu recanto, acabou sendo mais tarde, em alguns territórios, o mesmo lugar onde foram criados quilombos. Então, isso é só uma informação para a gente ficar verificando se em outros lugares isso ocorre. Vamos agora para aquela outra questão em que a gente apresentou ali sobre os ciclos econômicos da região. Nós chegamos a falar alguma coisa no encontro passado, não foi? Vejam, tivemos a era da madeira, depois café, cana, cereais, depois carvão, depois laranja, banana e goiaba, e o último foi o ciclo do gado e do leite. Para vocês verem quantas camadas até, dá até para a gente pensar, né? De economia passaram por essas terras. Essas terras são marcadas, né, por retirar a madeira, plantar café, cana e cereal, depois ficar queimando carvão, depois plantar laranja, banana e goiaba, depois bota o gado e bota o leite. Quer dizer, é uma terra que é vivida nesses ciclos todos. Ela gerou muita renda para aqueles que detêm, de certa forma, nosso capital, né? E deu muito trabalho também para todas as pessoas. Então, é bem legal, tem vários lugares que não tem esse ciclo da laranja, banana e goiaba, que não tem o ciclo do carvão, que não passaram pelo gado e leite, né? Isso tudo nós podemos representar. Sobre passagens, rotas e caminhos históricos. A primeira rota que nós temos, que foi investigada, é a via aquaviária do Rio São João. O rio era navegável até a época da abolição dos escravos. Ele escoava mercadoria de dentro e para fora do país. Olha que legal, olha que imagem.
Você pegar o Rio São João navegável. Eu não consigo imaginar. Quando eu fui lá, eu queria imaginar e também não consegui. Mas hoje a gente tem, até via satélite, pelo Google, você pode chegar nessas regiões e tentar acompanhar o que pode ter acontecido, como pode ter sido um dia. Silva Jardim também foi rota imperial dos gaviões. Desde a época do Brasil Império, circulavam produtos na rota Rio Bonito, Estreito, Imbaú, Gaviões, como cachaça, galinha, café, farinha, banana, ia e vinha. Vejam que interessante, essa é uma rota. Depois nós temos o caminho de tropa. Na virada para o século XX, havia um caminho de tropa que fazia Imbaú, Salto d'Água, Boqueirão, Silva Jardim. E vocês sabem, faz parte Silva Jardim dos caminhos de Darwin? Alguém tem essa informação aí? Se ele saiu do Rio e foi para Casimiro de Abreu, ele passou por Silva Jardim. Alô, alô, alguém tem informação? Esse pôster que tem aqui é um pôster de Casimiro. Será que eu estou sozinha? Estou falando sozinha? Não, está todo mundo ouvindo, pelo menos eu. Né? Eu queria saber. Ô, Mônica, eu não sei, ele nunca ouvi que ele tenha passado em Silva Jardim. Ele pode ter passado em Casimiro, mas por causa de Barra de São João, né? Porque então, ele não por dentro, porque aqui por dentro não tinha caminho assim. E aí ele pode ter ido pelo litoral. A nossa BR-101 foi construída já muito depois dos anos 50 desse século. Eu não tenho ideia, mas eu acho que é importantíssimo, talvez, a pesquisa hoje já avançou bastante, talvez alguém já saiba de Silva Jardim, porque, teoricamente, ele passou, né? Ele teria feito Rio Casimiro, não teria feito por água, teria feito por terra. Porque o barato do Darwin era justamente ir reconhecendo cada fauna, cada flora, cada coisa que ele via, ele já registrava, já separava. Então, ele não iria por água se pudesse ir por terra. E eu acho que se existia já o Ipuca, né? Como é que chamava? Não tinha estrada, mas tinham caminhos, tinham trilhas. Mas vale a pena pesquisar, porque cada uma dessas trilhas ela é altamente representável, nós podemos fazer trabalhos em cima delas, né? É tudo para a gente ir pensando. Bom, seguimos. Onde eu estou? Então, você vai seguir ou posso dar uma parte? Pode, lógico. Então, pelo que o Roberto comentava comigo, né, o falecido Roberto, nós tínhamos um caminho que fazia aqui pela BR Silva Jardim, Araruama, era caminhos de burro, com jacar. Inclusive, o casarão aqui da frente, ele recebia muito, era um entreposto, o qual no casarão encostava os burros com jacar, sabe aquele cesto do lado? Né? Trazendo o peixe salgado de Araruama. E o sal. E ia para Araruama, o fubá, o que se produzia aqui. Então, eles faziam, e não existia dinheiro. Era moeda de troca as coisas, entendeu? Então, era o escambo. Traziam as coisas e levavam as coisas. Isso o Roberto contava, que isso na época do pai, né? O pai do Roberto teve aqui jovem.
Inclusive, a Fazenda Quilombo era um encontro de fazendeiros na época. Tinha umas festas, essa festa que você falou, de bailes e não sei o quê. O que o Roberto me contava, que já na Fazenda Quilombo tinha esses bailes, que juntavam os fazendeiros todos para fazer o baile. Isso daí o Roberto contava, o que eu estou me lembrando, né? Eu acho interessante. Ficou gravado, né? Bacana. Então é muito legal. Me fala de novo como Inclusive, que é só o nome desse caminho que você falou? Ele fazia Araruama Silva Jardim? Araruama Silva Jardim, passava aqui em frente, aqui na rua principal, né? Na rua principal da cidade. E o meu casarão fica aqui na estrada também, fica perto do cemitério, né? Então o pessoal parava, tinha a varanda, era uma varanda que dava direitinho para os burros encostarem e tirar e descarregar e colocar dentro, né? Então isso é da história, né? Que o Roberto contava. Inclusive, uma coisa que você também falou dos quilombos, né? A Fazenda Quilombo teve uma época, o Roberto jovem, né? Eles subiram o morro do Quilombo e lá descobriram quilombola. Hoje, se você perguntar ao seu Eliel, na época, ninguém lembra mais, que era no meio da mata. E tinha ferramentas de escravo, tinha panelas, tudo de escravo. Então, tudo isso é registro dessa época. Me conta de novo como chamam as cestas que você falou já? Jacar. Jacar? Jacar, Se não me engano, é jacar no coisa. Tá, não, eu só estou escrevendo aqui. Tá. São cestos que põem do lado. Que o Roberto dizia que quando eles iam para a Fazenda Quilombo, né, que era lá em Bananeiras, o pai dele pegava ele pequenininho, ele era pequenininho, o bebê, punha ele de um lado e pedra do outro. E eles iam no caminho para a fazenda. Passavam um dia e quase uma noite para chegar lá na fazenda. Eu acho legal essas histórias, né? Não, e tem muita informação. Porque o Roberto, ele gostava muito, ele sentava comigo aqui, a gente ficava aqui na Copa, ele contava muito, e ele gostava de lembrar as coisas, né, do passado dele, né, os momentos históricos do pai, da mãe, né? Ele praticamente, o pai dele foi um desbravador aqui de Silva Jardim, né? Olha, que bacana. O pai dele trabalhou ele era como se fosse um ministro, eu não sei se é bem assim, né? Quando o Rio de Janeiro era capital, né, do Brasil. Na época que o Rio era a capital. Então, o pai dele trabalhava. Isso. Mary está onde, a Mary? A Mary está aí? Oi, eu estou. Diga. Não, queria saber de você. Agora que eu li ali que você está aí. A Mary também sabe de muita coisa. Mary e amiga. Não, é porque eu fico pesquisando. E também, assim, o caminho mais antigo de Silva Jardim é o caminho de Mato Alto. Era a única ligação lá pelos séculos de 18, 19, né? Ligação por terra. Era a estrada de Mato Alto. Dali você saía para Araruama, né? E saía também para Rio Bonito, e de Rio Bonito você tinha acesso à corte, e também ia lá para Embaú, ali sai lá por dentro de Varginha, tudo mais, né? Isso bem antigamente. Eu fico pesquisando, né, a história da cidade, tudo a história da cidade me interessa, então eu tenho uma enorme satisfação de estar ouvindo você, viu, Mônica? Que bacana. Então, mas depois me traz por escrito esse caminho onde começava, onde terminava, para a gente incluir.
Porque esses aqui, todos, eles têm a fonte, ou é uma pessoa ou é um livro, né? Então, eu trabalho com os dois, a gente vai pondo. Sim. Perfeito, é isso mesmo, porque aí você está vendo quantos caminhos existem que passaram por Silva Jardim? É muito legal ir conhecendo essas histórias. E o caminho de Mato Alto era um caminho indígena, né? Então, e ele é todo tortuoso e tal. Fora isso, era o Rio Capivari. Eu estou falando Silva Jardim Centro, né? Aham. Fora isso, o transporte era pelo Rio Capivari, né? Rio Capivari passava no lago de Jurtunaíba, que não era uma represa, era só um lago, saía no São João e ia embora, né? A ocupação da região veio subindo pelo Rio São João, né? Perfeito. Você sabe disso, né? Uhum. Sim. Então, é isso sim. Vamos lá? Sim. Podemos seguir? Agora é aquela hora. Demos uma volta nas questões históricas. Vocês estão vendo o PowerPoint? Então? Não. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos de novo. Eu vou passar. Eu não estou vendo, não. Eu estou vendo. Agora não. Agora eu vou compartilhar de novo. Vai aqui, vai ali, aumenta aqui e chegou. Pegou? Ainda não. Sim. Agora. Eu estou vendo. Então, vamos lá. Olhamos um pouco do que a gente poderia chamar que é a história antiga de Silva Jardim. Né? Teve ou não esse vulcão, as formações minerais de pedras semipreciosas são um tapete sob nossos pés ou não são? Né? Como era essa história dos índios aí na região? Eu, quanto mais leio a respeito de índio, mais eu aprendo que eles circulavam feito doidos para todo o Rio de Janeiro, né? Os nossos índios do Rio aqui. Ninguém ficava parado. É uma mistura de grupos fantástica. Como foram nossas influências africanas, né? Os ciclos econômicos que a cidade passou. E esses caminhos tão importantes que traziam informação, levavam informação, além de mercadoria e tudo isso, né? Depois a gente tem o trem, que a gente vai falar mais tarde. O trem era a maior fonte de cultura, tudo acontecia sendo transmitido pelo trem, né? É fantástico isso. Bom, vamos andando. Então, fechem os olhos, respire fundo. E o que dessa área história e economia histórica de Silva Jardim eu gostaria de fazer algo? Com que técnica, que peça eu faria, que tema? Né? Podemos até pensar, a gente pode fazer uma série né? Uma série que passe as épocas econômicas de Silva Jardim, que passe essa história que tem fatos importantes. Em que tipo de material? Em camiseta? Em cerâmica? Em madeira? Em 3D? Né? Temos que olhar tudo isso. Podemos seguir? Eu quero um posso. Podemos, ok. Agora vamos andar pela segunda rede de informações, patrimonial, folclórica e artística. Vamos lá, vou fazer perguntas sobre o folclore local. O que você sabe sobre as lendas, causos, cantigas antigas? Haviam festas tradicionais em Silva Jardim? Quais eram as danças? Quais eram as crenças?
Isso tudo nossos avós, nossos pais. Quais os santos padroeiros de Silva Jardim? E como se trajavam as pessoas? Quais eram os brinquedos da região? Havia alguma culinária local predominante? Todo território tem sua culinária local predominante. O que se come todo dia nas refeições antigamente? Carne, peixe, quais doces, bolos, pães, salgados? Quem faz na região os melhores pratos, quitutes? Quais as bebidas características da região? Então, assim, peraí que agora é o meu cachorro. Eu vou fechar a janela. Hey. Será que eu não vou morrer de calor? Vamos ver. Certo? No artesanato, quais eram os artesãos do passado? O que eles faziam? O que a gente sabe dessa história? Havia trabalho em cerâmica, tecido, fibra, madeira, semente? Como foi isso no passado? E as expressões artísticas que a gente fala, as 7 belas artes? Né? Quem escrevia livros, contos, poesias? Quem se destacou na música, que é de Silva Jardim? Quem se destacou no teatro, circo, dança? Quem se destacou na pintura, nas artes visuais? Quem eram os cantadores, os curandeiros? Aqui a gente tem a Zezé, como é que chama ela? Zezé Macedo. Zezé Macedo. Zezé Macedo. É verdade, nós temos ela para falar. Eu tinha até os livros dela, eu tinha um monte de informação, eu não sei onde eu coloquei. Tem essa dança do Mineiro Pau, que parece que fez 80 anos. Então. Mineiro Pau. É característica da região, vamos trabalhar. Mineiro Pau. E a Zezé Macedo. Eu não sei por que eu não botei nenhuma informação da Zezé Macedo, apagou. Vamos lá. Personalidades, né? Quais são as pessoas tradicionais mais importantes da região? Quais os populares mais famosos que todo mundo conhece, que todo mundo conheceu, importantes da região? Quem são as personalidades esotéricas, ou bizarras, ou curiosas, que são reconhecidas por todos? Do ponto de vista de patrimônio, existem patrimônios tombados? Existem patrimônios que vale a pena ser tombados? Há construções que primam por uma arquitetura ou uma forma que seja extremamente interessante? Existe preocupação urbanística em alguma área local? Dá para a gente identificar as características dessa área? Quais as construções mais importantes que você tem na cidade? E a religião? Quais eram as religiões predominantes? Quais são agora? Né? E a festividade entra de novo aqui, independente do passado. Né? Quais as festividades civis, as religiosas e as outras comemoradas? E especificar também aquelas que só acontecem em Silva Jardim. Porque quando a gente quer mexer no território, a gente vai buscar aquilo que não há em outros lugares. Aquilo que, se a pessoa olhar, você identifica na hora. O caju, eu olho o caju, é da onde? Né? Eu olho... Nordeste. Eu olho o pão de queijo, é da onde? O que eu olho que é Silva Jardim? Então, a gente vai raciocinando essas possibilidades. Então, anote aí quais desses temas você gosta e pode pensar em pesquisar, representar, estilizar. Você sabe que na arte e no artesanato a gente tem licenças para fazer como pensa, como quer, né?
Então, o mico não precisa ter exatamente a cara de mico, ele tem que ter uma referência ao mico. O resto você pode criar em cima tudo o que quiser. Então, é muito importante. Na cultura, você tem várias informações que você pode trabalhar. Escreveram aí quais vocês gostam mais, acham que podem ter sintonia? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente trabalhou em Silva Jardim, surgiram, né, algumas lendas, algumas causos que eram meio conhecidos de todo mundo. A lenda do Nhanguçu e os caçadores, o homem, faltou o M, das 7 esposas, as jaqueiras mal-assombradas. Eram histórias que o bairro inteiro acabava contando um para o outro e todo mundo já sabia que aquelas 3 jaqueiras eram o terror. A garupa do além, a visita do escravo, a mulher de branco, a mãe do ouro e a fortuna. Eu aqui vou só ler uma. Se vocês sabem mais, vocês podem estar falando. Aqui, ó. Eu vou ler essa aqui para vocês. A mãe do ouro e a fortuna. A mãe do ouro também andava pelas bandas do Mato Alto, nos anos 50. Ela passava no céu e ia sumir lá na Serra da Caatinga. Tinha uma extensão de 8 metros, cauda grossa, brilhante. Passava devagar a uns 50 metros de altura e tinha o som de um chiado. O que se dizia na época era que se a pessoa que estivesse vendo a mãe do ouro passar, fizesse um corte no dedo e jogasse o sangue sobre a sua cauda, ela desencantava e virava uma moça bonita que ia dar muito dinheiro para quem a encontrasse, indicando onde estava uma grande fortuna em ouro. Né? Então, assim, é bacana a gente recuperar essas lendas, esses causos, essas histórias que correram de boca a boca e que são mágicas. Nhanguçu, né? Mãe do ouro, todos, como é que eles falam? São formas de retratar o capeta ou o fogo que aparecia nessa região em cima das montanhas. Então, eu lembro que quando a gente estava lendo a respeito de tudo que tinha em Silva Jardim, justamente porque essa região tem uma capa, né, com algumas pedras, uns minerais que são característicos, como é que a gente fala? De soltar esse ar na atmosfera, né? De soltar quando entra em contato com o oxigênio, solta essa luminosidade. Parece que na história de Silva Jardim, em várias montanhas, em áreas de serra, sempre tinha esse fogo saindo de noite, na madrugada. E diz que isso ocorre sempre onde tem essas pedras que entram, quando entram em contato com a atmosfera, com o oxigênio, soltam. Então, assim, as lendas vêm em cima de tudo isso, né? É muito bacana. Outro exemplo é a festividade tradicional. Vocês agora me falaram do Mineiro Pau, que é característico daí da região, né? Num passado não muito distante, na véspera da Páscoa, fazia-se uma festa. A tradição era ir ao vizinho, roubar a galinha do vizinho e depois ir convidá-lo para comer a própria galinha.
Devia ser uma farra isso. Atualmente, mais se brinca do que se rouba. Mas devia ser assim, né? Uma experiência. Roubar, todo mundo sabia que era roubado. É uma boa farra, é uma boa festa. Muito bacana. Atualmente deve roubar e não convidar o vizinho. Não, isso é crueldade, não. Aqui era tudo, era festividade. Essa história de Pascuela, eu passei por isso. Aqui, quando eu cheguei em Silva Jardim, eu tinha umas galinhas, o Roberto falou assim, olha, tranca o galinheiro, porque o pessoal tem mania de roubar galinha e chamar a gente para comer. E você sabe que aconteceu isso com um amigo nosso? Roubou umas duas galinhas minhas, aí veio Dona Agnes, lá em casa vai ter galinhada, a senhora não quer ir? Ai, que delícia! Quem conta um pouco do mineiro? Sério, aconteceu isso aqui em casa. Era Pascuela. Que maravilha, adorável. Do Mineiro Pau, quem sabe contar alguma coisa? Olha, eu faço parte de um grupo, viu, que tem umas meninas fazem um trabalho muito interessante. E elas fizeram um documentário aí muito legal sobre ajuda aí, Mary. A Tainá, a Luciane, recuperaram com vídeos o Mineiro Pau, outras danças folclóricas. Está muito bom o documentário delas. Ah, eu quero ver, hein? Depois vocês falam para mim, tá? Tá, vou ver se passo para o grupo. É bem interessante. Passa para o grupo, sim. Bom, aqui eu trouxe também essa brincadeira antiga de criança com a bolinha de gude. E o legal é que tinham vários jogos, né? Primeiro ela chamava boleba e tinha o jogo bulico, o mata-mata, o palmo e o triângulo. Tudo isso é uma questão que a gente tem que resgatar, saber como é, dá para fazer hoje para as crianças, dá para fazer como artesanato. Tudo vale levantar essas informações para a gente ter também, tá? Na culinária. Oi. Mônica, eu acho que você não tem vídeo. Como é que é? Ah, não, já voltei. Eu é que estava errada. Entendi. Na culinária, eu peguei também algumas informações, só para a gente, tem muito mais, né? Mas tem essa história do sairu no Leopoldina. Nos anos 60, Dona Moça fazia o peixe sairu bem fritinho. Aí ela cortava em pedacinhos, entrava no trem e diz que vendia feito louca. Todo mundo comia o sairu dela. Então, é muito interessante, né? Que assim, essa senhora também pode ser retratada num trabalho de palha, pode ser. Olha, muita coisa pode ser feita só com essa pequena história. Depois, aqui tem essa característica do pirão de ovo, que quando a gente ouviu, a gente falou assim, nossa, parece bem local, né? Porque na região que a gente conhecia, não se fazia pirão de ovo. E aqui é a receita rápida, né? Ferve água, soca alho, frito alho, coloca água fervida, os ovos e mexe sal a gosto, vai mexendo, vai colocando farinha. Quer dizer, era uma característica que completava uma refeição. Silva Jardim sempre teve características fortes de fazer pães e broas, principalmente por causa da farinha, né? Das casas de farinha. Então, tinha alguns nomes, pão forró, bororó, biju de mandioca, sola, cavaca de milho, rosca doce, pão tatu. E aqui diz que, caracteristicamente, o pão tatu não se faz mais. Então, a gente perguntaria até o que é o pão tatu, né? Isso eu também já não sei. E as bebidas antigas... Sola você ainda encontra.
Sola ainda encontra. Cavaca e rosca doce, biju de Sola. mandioca. A gente encontra, sola. Mas esse famoso pão tatu, eu nem sei o que era, mas diz que lá estava escrito que era só no passado se comia pão tatu. Bebidas, né? Características de zona rural, né? Caldo de café com caldo de cana. Diz que quando era a época da plantação de café em Silva Jardim existia um bourbon de café divino e que também fazia muito sucesso a tal da batida de mel e limão com galho e batida, né? A caipirinha de mel e limão com galho de laranjeira sem gelo. Também não tenho ideia de como seja. Essa daí... Ela continua? Essa batidinha de mel com limão aí, com galinho de laranjeira, quem fazia muito era seu Zé. O seu Zé, que tinha... Zé do Coelho. Zé do Coelho. Isso! Ai, me deu até água na boca, cara. Eu também fiquei. Ai, que ele fazia. Também quero. Quando a gente se encontrar, eu também quero. Me deu água na boca. Era meladinha. É uma pena que ele fechou. Meladinha. Meladinha? Isso, meladinha. Meladinha, meladinha. O Felipe arrumou um pauzinho de laranjeira, está até aqui. E a gente, de vez em quando, faz uma cachaçinha dessa com mel e limão. Opa! Já temos com que comemorar nosso encontro. Não é? Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Artesanato antigo. Oi, alguém mais quer falar? Bom, então seguimos. Né? Artesanato antigo, semente de saboneteira, colar e sabonetes e outros que já tínhamos falado, tamanco cachotaria, de madeira de flecha de cabrito. Eu não consigo nem traduzir isso para saber o que é, mas olha que legal, era característico de Silva Jardim. Bonecos de pano, cavalinhos de pau, peneira, cesta. Essa... Oi. Esse tamanco, essa árvore aí, é uma árvore que tem em Silva Jardim, que ela é muito leve para fazer o tamanco. Aqui era na fazenda da quem conhece Augusta, que o pai dela era um português, que tem quem vai para a Meire deve conhecer. Lá tinha tamancaria, então fazia esses tamancos com essa árvore, que é muito leve para fazer os tamancos. Muito legal. Muito legal. Inclusive, no artesanato, é super fácil representar esses tamancos antigos. Teria que pegar o próprio modelo antigo, mais antigo que tiver, né? Dá para fazer chaveirinho, dá para fazer um tamanco decorativo. E tem um monte de coisa que pode fazer também. Muito bom. Então, vai lá, chicote para cavalo, bornel, esteira, cestos de bambu, redes e redes de tarrafa, cangalho de madeira, vassourinha para tirar olho grande. Então, eram coisas que eram peças que eram encontradas em vários lugares em Silva Jardim. O artesanato atual é aquilo que vocês vão me atualizar, né? E que a gente precisa saber hoje em dia, porque aqui também precisa ser escrito. Alguém tem alguma coisa que queira comentar agora ou depois organiza para passar e a gente ter isso escrito direitinho? Porque vocês têm associações, vocês têm 2 ou 3 lugares ou 2 ou 3 bairros que têm artesãos. Como que é isso?
Quem que vai me ajudar depois a atualizar e colocar aqui? Silva Jardim tem a associação, associar. Depois, acho que é bom. Que quem fundou a Associarte, né, foi a Meire e a Miriam. Elas que começaram com o artesanato aqui, começar a juntar os artesanatos, os artesãos de Silva Jardim, né? Uhum. Elas começaram lá perto da... Ela que devia falar, ela não está aí, a Meire? A Meire chegou? A Meire não está aí, não? Ela saiu? Será que ela saiu? Ela caiu? Ela chegou, está? Ela deve ter caído. Ela não tá aí, não. Ela estava na aula passada, mas hoje ela não, mas ela já falou aqui nessa aula de hoje. A Meire ou a Meire? Já falou, eu acho que ela saiu. Ela saiu ou caiu. Não, a Meire. Ah, tá. Eu acho que ela caiu. Mas ela e a irmã dela, Miriam, né? Aquela que tricota, elas que começaram com a Associarte, elas começaram a vender o artesanato lá do lado da feira dos agricultores, né? Perfeito. E depois foi aumentando, aí nós fizemos a Associarte, né? Junto aí, juntou vários artesãos e estamos aí firmes. Acho que muito legal, muito anos. legal. Muito bom. E entra, sai, mas a gente não deixa acabar, não. Uhum. Não, muito legal. Agora tem... Ai! Ok, muito legal. Bom, e aqui eu separei também personalidades locais, né? Quais são as personalidades locais que vocês têm que a gente possa representar, né? Que sejam figuras, que a gente consiga criar uma imagem ou criar um desenho que tenham características, que tinha um chapéu característico ou que tinha um traje característico. Vocês têm várias personalidades, todo o território tem as suas personalidades. Eu aqui citei, né, só o Antônio da Silva Jardim, sim, o doutor Rui, né, que era uma figura altamente, inclusive, retratável, porque ele tinha aquele chapéu clássico, né? Aí eu lembro que da época antiga falaram da senhora Adail Torres Braga, que era uma costureira de várias casas e também era rezadora das missas, a dona Renilda, que foi professora quase de todo mundo em Silva Jardim. E aí depois vocês têm que ver quais são as figuras mais fortes, porque muitas vezes a gente pode retratar a figura no seu ambiente, né? Como se assim, se vocês escolhem que a senhora Adail é uma figura expoente, pode retratar ela na maquininha. Tem o Pantaleão também, né? Aí só vocês sabem. Pantaleão? Eu não ouvi. Quem falou? Pantaleão? Se não me engano, era o farmacêutico que atendia as pessoas aqui. Então, são essas pessoas clássicas. Acho que é Pantaleão o nome dele, eu não tenho certeza, não, mas... Então, isso vocês vão listar, isso é para vocês pesquisarem, né? Ele era o farmacêutico, ele que dá... Não, olha que legal, você tem a imagem do... Era Pardal. Oi? Era isso? O antigo de Buqueiro, não é isso, Manoel? Chamava Pardal? Alguém está falando comigo? Eu não estou conseguindo ouvir. Bom, então eu vou seguir. Vejam, né? Se tem esse senhor Pantaleão, pode ser retratado na sua farmácia, que devia ser aquelas, né, bem tradicionais. Não é Pantaleão, não, Mônica. É Pardal.
Pardal, é verdade, eu lembro Não é desse Pantaleão, nome. O Pantaleão era outro. Né? Seu Pardal nessa farmácia, Dona Dail na maquininha de costura, Dona Renilda, professora da cidade, Antônio Silva Jardim, com o seu jeitinho de advogado, o doutor Rui, com as águas, né? Alguma coisa no entorno dele. Então, isso tudo pode ser retratado. Aqui, eu nem copiei nem nada, porque, olha, a quantidade de casas de farinha que existiam, isso eu comentei até na outra aula, é imensa. Vocês podem fazer um trabalho lindo de recuperação das imagens, do mapa das casas de farinha, dos tipos de casas de farinha, porque uma tinha a cachaçaria do lado, a outra não tinha. Você vê, uma era movida a água, cada uma era de um jeito. Atualmente tem a elétrica, tem a. Eu não sei quantas dessas, estão vendo que aqui embaixo ainda estão ativas, né? Mas uma é motorizada, a outra é feita no ladrilho. Você tem várias possibilidades de se trabalhar com esse tema casa de farinha. Engenho de cachaça, engenho de farinha. É espetacular isso dentro da história de Silva Jardim. Essas são as que a gente conseguiu numerar naquela época, tem muito mais. Expressões arquitetônicas e urbanísticas, né? Nessa época listaram algumas, né? Arquitetura religiosa, a igreja do Santo Antônio do Embaú, a capela. Aqui a gente tem mais algumas coisas do Embaú, do Boqueirão tem pouquíssimo, da cidade não tem aqui registrado, eu até coloquei a prefeitura aqui para dar essa ideia. A gente precisaria, né? Cada casa você pode fazer um souvenir em biscuit, em papel machê, em madeirinha, você pode fazer chaveiro, você pode fazer decoração de parede, você pode pintar, né? Cada um das construções, tanto lá da parte de engenho e casas de farinha, como aqui da arquitetura, de como é a praça maravilhosa de Silva Jardim, a igreja da cidade. Tem lugares, aquela área do trem, também super bonitinha. A estação de Juturnaíba, tudo isso vocês podem retratar demais. Bem, agora de novo. A antiga cadeia, que agora é o museu. A antiga cadeia que virou museu. Muito legal. Então, novamente, por favor, respirem fundo, fechem os olhos e digam dessa questão cultural, né, quais são os temas que falam com vocês. Né? São os temas do folclore? São os temas do artesanato antigo? São as expressões artísticas das 7 belas artes? São as personalidades que existem na cidade? São os patrimônios, as casas de farinha, as religiões que existem em Silva Jardim, ou são as festividades, né? Quer dizer, se permita pensar, respira como, nossa, o que eu gostaria de retratar, o que eu gostaria de fazer que tenha esse peso histórico, cultural e patrimonial. Enquanto vocês estão vendo isso, eu rapidamente vou dar um bate e volta aqui do lado.
Oi. Oi? Oi. Sim, alguém falou alguma coisa? Não, não. Bom, 4h30, 6h30, já passou. Nós temos mais... Não, eu vou terminar a parte cultural e aí a gente para hoje, que eu quero pelo menos mostrar o que vocês já fizeram, tá bem? E aí a gente continua na próxima aula. Vamos lá, aqui foi... Aqui é só para dar uns exemplos de personalidades que foram retratadas, ora em madeirinha, ora em feltragem, ora em pintura de camiseta, né? O Freud ali em feltro, a Frida Kahlo também em feltro. Aqui, vejam, isso é Paraty. Eles estão em ferro, várias formas de se trabalhar. Desculpa, não estou vendo. Como eu faço para poder ver? Vou voltar a Ver? acessar. Quem não está vendo? Alguém está vendo? José Maria, não está vendo. Não, Eu estou vendo. Tá. Célia está vendo. Primeira coisa, sobe o mouse da base de inferior, uns 2 dedos, e aí coloca os 4 quadradinhos, faz clique nos 4 quadradinhos. Aí eu devo aparecer aí no meio, ou o próprio desenho deve aparecer. Não. Você clicou nos 4 quadradinhos? Não estou conseguindo identificar. Tá. Ó, desce o mouse para a barra horizontal inferior. Vai subindo o mouse devagarzinho. Vai aparecer uma régua. Sim. E aí tem 4 quadrados. Clica no meio dos 4 quadradinhos, vai aparecer todo mundo que está em aula. Ok. E eu Beleza, no meio. consegui. Ótimo. Tá ótimo. Então tá. Aqui a gente está retratando algumas personalidades com alguns formatos, com algumas técnicas. É só para continuar inspirando vocês. Podem ser uma super caricatura, mas vejam, olhem o Gandhi. Não se parece em nada com o Gandhi, e é o Gandhi. Quem bate o olho vê que é o Gandhi. Será que todo mundo vê que é o Gandhi? Mas é por causa do óculos, né? Aqui, em ferro, né? Várias formas de se trabalhar o ferro, que trabalharam a bailarina, o dançarino. E assim a gente vai tendo um olhar, olha, a menina no balanço, um olhar sobre aquele lugar. Aqui, ó, os bichos, né? Aqui entra um lápis com uma personalidade sendo retratada no lápis. Então, é só para inspirar um pouquinho. Aqui já estamos falando, ó, do lado de cá, à direita, personalidades sendo retratadas em ladrilho. Mas a gente tem uma pergunta. Oi? Como que a gente pode avaliar se nós estamos... Tem alguém falando comigo? Alguém que está vendo pode me ajudar? Não, né? Não é comigo. Posso seguir? Me dá um oi, alguém. Por mim, tudo bem. Eu sempre penso que estou sozinha. Bom, por então... mim também. Não. Oba! Pode ir. Tá, do lado esquerdo, tá vendo? Tem até a ave representada. O nome das ruas representadas. Silva Jardim tem vários nomes de rua, inclusive nomes que podem ter alguma ligação com o período colonial, com o período africano, com o período indígena. Pode ter ligação. Tudo isso, o mundo ganha dinheiro fazendo esse tipo de souvenir, né? E a gente pode tratá-lo mais artesanalmente ou não. E aqui à direita podemos pôr os patrimônios, está vendo? Ali tem castelo, tem terra, tem... Vocês não têm aquela riqueza enorme de RPPNs?
Cada uma pode ter um tipo de característica, ou na sua fachada, ou na construção da casa. Tudo isso pode ser retratado. Vocês vão estar dando, né, o famoso peso histórico. Aqui é só para mostrar Petrópolis, né? A camiseta, perdão, camiseta não, são sacolas. As que estão dentro do plástico, cada uma retrata a catedral, a outra o hotel, a outra a casa do Santos Dumont. Acima retrata todos juntos. A de cima, todos são bolsas. Mas os de baixo estão com cara de almofada, mas são bolsas. Aqui, já em Biscuit, né? São lugares que, ó. Que gracinhas! Lindos, lindos, lindos. Cada casinha que a gente pode retratar em desenho, em quadrinho, em papel machê, em biscuit, em várias técnicas. E nós temos várias construções em Silva Jardim que merecem esse tratamento, merecem ser expostas e divulgadas. Aqui é um pouquinho do olhar de fazer peças religiosas. Tem várias maneiras. Você pode fazer uma maneira mais naif, uma maneira mais estilizada. Você pode, ó, aqui a Iemanjá dentro da organza, que é esse. Tá vendo? Embaixo, mais estilizado. À direita, você pode tratar as imagens religiosas do seu território e também divulgá-las. Ok, aqui de novo. Feche os olhos e depois de ver essas peças, algo te inspirou para fazer? Algo te deu a vontade, assim, coçou? Esse eu preciso criar um para mim. Eu normalmente costumo dizer, eu adoro fazer peças que eu adoraria comprar, né? Então, assim, o que coça, assim, eu quero fazer uma coisa assim, porque eu também gostaria de ter em casa, né? Às vezes eu nem tenho. As peças que meu marido faz, a gente não consegue ter em casa, são bonitas e vendem. Mas é isso, é essa a ideia. Né? A gente fazer uma coisa que encha os nossos olhos. Sem dúvida, vai poder enriquecer também os olhos de alguém. Bom, eu vou parar aqui para poder ter alguns minutos que nós vamos olhar as peças. Eu iria entrar na rede de informação, mas não vou. Agora, deixa eu voltar. Eita! Aqui. Eu quero mostrar o trabalho da nossa aluna Célia. Ela vai contar um pouco para a gente. Eu ainda tô compartilhando? Sim. Célia, tá. Fala para a gente, conta um pouco da história, do que são, de tudo sobre esses lápis maravilhosos. Pois é, a próxima aula eu vou trazer as fotos dos lápis com santos feitos. Não fui eu que faço, pelo amor de Deus. No próprio lápis preto, eles fazem o santo, cada um diferente do outro, em Maceió. Que legal! Eles fazem no próprio lápis? No próprio. Eu vou trazer um, peraí, aguenta aí. Mas olha que lindinho! Tem marreco, tem zebra, tem galo de Portugal, tem âncora, tem nordestino, tem tudo. Eu acho que a Célia faz coleção de lápis. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo.
Mostrar. Está vendo aqui? Peraí, Vocês estão vendo? Sim, põe um pouquinho para trás. Olha. Célia, que espetáculo! É no próprio lápis? No próprio lápis, gente. Uma loucura. Olha! Cada um diferente do outro. Que lindo! Eu vou precisar que você fotografe depois para me mandar, tá, Célia? Tá, eu ia deixar para a próxima aula. É uma referência bárbara para a gente estar trabalhando e apresentando. Peraí, que estava de costas. Agora está tudo de frente. Olha que lindo! Espetacular! Olha esse cara daqui, ó. Pois é, ainda puseram o complemento. É no lápis. Eu não consigo tirar daqui, é no lápis. Não, dá para ver. Espetacular. Isso é demais da conta. Isso é de Maceió. Eu encontrei assim uns 10, aí eu comecei a procurar nas lojas, aí encontrava mais 5 ali, mais 10 ali, mas eu tenho 2 desse aqui cheios, não tem um igual ao outro. Espetacular! E isso é alguém que é um artesão só ou será que são mais? Olha, eu acho que são vários, porque eles são um pouco diferentes. Ah, tem traços diferentes. Entendi. Eu acho que são vários. Maravilhoso. Ai, eu sou encantada com Nilda, isso. eu conheço, Nilda. Oi, Nilda! Oi, tudo bem? Como vai? Oi. Você estava sem foto. Eu estou sem foto. Eu estou usando o celular de Vanusa. Muito bem. Então tá bom. Então vamos lá, vamos só terminar a aula de hoje, que já estamos chegando quase no fim. Tá bom. Tá? Olha, o que nós vamos compartilhar agora? Então, aqui tem os vários lápis, tá? Célia. E esse, você fotografa para mim, hein, Célia? Por favor. Mas conta um pouquinho desse, Célia. Célia, tá aí? Estou aqui. Conta um pouquinho desses, alguma coisa que você possa falar. São Aonde a gente ia, eu procurava isso nas papelarias, Ai, não faz isso! Aí, esses aqui são de... Na verdade, tem de tudo, né? Esse aqui é um pato, tá vendo? Em madeira. Aham. É um pato em madeira. O pato marrom. Isso. Ô, Felipe, ajuda aqui. Ó, esses aqui são ótimos. Esses aqui são do Maranhão. Os que têm o reisado? Isso. Os dois, o Bumba Meu Boi, esse aqui é em biscuit. Maria Bonita e Lampião. Esse é reisado. Esse aqui é muito... também aqui, ó. É um... Maria Bonita e Lampião, achei. Maria Bonita e Lampião, em biscuit. Muito legal. Esse aqui não dá para aparecer, não. Vou ver se tiro o melhor dele. Ele é um monstro. Ele é daquele reisado, que vem o bicho lá, assim. Não, tem até aquele marreco do vento, que é vermelhinho, amarelo, verde. Marreco? Não é o marreco do vento que está... Bom, não precisa ser eu que viajei.
Eu acho que sim. Esse aqui, ó, e eu gosto muito dessa mola que fica aqui, ó. Tá vendo? Foi embora. Foi. Aonde tem mola? Me devolve a foto que eu te digo. Aonde tem mola que eu não vi? Aqui, ó. Você tá vendo esse aqui, ó. Fala da assim, Alsácia. direita, em cima ou embaixo? Esse aqui, ó. Esse que é um pássaro. Tá vendo? Sim. Esse pássaro aqui, ele tem uma mola aqui, ó. Ah, que curioso. No lápis. Então, quando você balança, ele balança. Que legal. Esse aqui é de Portugal. Nossa, mas que sacada viajar e procurar lápis. Achei o máximo. Né? Uma coisa fácil de carregar, não pesa na mala. Pois é. Não pesa. Os amigos adoram, as crianças da família adoram. É muito legal. E esse aqui é muito interessante também. Esse aqui são personagens teatrais. Muito legal. Tem que ser um por um, senão não rola. Não, mas eu depois vou querer foto individual. Ah, meu Deus do céu. Eu tiro, pode deixar que eu tiro. Pelo menos de 5 em 5. Tá bom. Para curtir. Bom, vamos lá. Então, seguindo, depois da Célia ter apresentado as peças dela, a Mary, nós não temos a Mary agora aqui, né? Eu queria que ela falasse dessa peça que ela fez, já pensando no nosso trabalho. E aí, né, ela fez a praça, é uma bolsa. Ai, que linda! Tá linda! É linda, é uma eco bag. E aí, nossa! No zíper, ela está pondo essa informação. Nela existem muitas árvores, como oiti, pau-brasil, acácia, rosa, flamboyant, pinheiro, figueira, além das palmeiras imperiais plantadas em 1879. Olha que bacana! Né? Formidável! Que informação legal! Muito Eu bacana. quero uma bolsa para mim! Muito legal, adorei. E aí ela fez também, que eu acho que é uma bolsinha, por isso que eu queria que ela tivesse aqui, que tem um passarinho, já que ela ficou ensaiando trabalhar sobre o jeans. Então, muito bacana. Sugestões e comentários. Que outras ecobags vocês querem ver? Que outras passarinhos vocês querem ver? Não é bacana? Muito, muito. Muito legal. Aqui. José, ainda está aí? Sim, sim. Conta do seu amigo tucunaré. Olha que tucunaré joia! É uma fêmea. Ah, é? É uma bolinha de gude? É uma fêmea. Sim, bolinha de gude. O macho tem um cucuruto alto. Gente, a internet caiu, eu voltei só agora. Quem que está voltando? Sim, o olho é uma bolinha de gude. Eu, Agnes. Agnes, ótimo, ainda não falamos da sua. Adorei a bolinha de gude, adorei a peça. Poder fazer daqueles 17 itens que as... Desculpa, os 17 itens. Entrou alguém aí no meio, não dá para entender. Tá. Não é ninguém. Mas a sua inspiração foi fazer ele. Conta a história, o que te vincula a ele? Você mora perto da lagoa? Como que é? Não, foi em cima daquela proposição, né, de vir um pensamento que a gente
teria interesse, né? Aí me veio a questão da Lagoa, mas eu queria mesmo era fazer alguma coisa referente à estação ferroviária, né? Mas não saiu. E aí mudei o foco, né, para questão de tempo, para o Tupunaré. Na verdade, eu já tinha ele montado, né? E fiz o acabamento e que houve tempo para apresentar. Eu queria falar de uma outra coisa aqui, aproveitar, né? A coleção dos lápis, né? Falar para Célia, né? Ou Célia. Célia. Tem aqui Célia, você não tem aqui um lápis na sua coleção que daqui de Silva Jardim. Pois é, não tenho, porque até agora não tinha quem fizesse, agora vai ter. Mas peraí que ele tem uma tirar da sacola aqui para você ver, peraí. Ah, que lindo! A cartolinha do Antônio Silva Jardim. Oba! Esse você não tem. Opa, pode vir aqui buscar. Muito bem! Gostou? Gostei! A pesquisa em cima do foco do Antônio Silva Jardim, a gente vinha pesquisando alguma coisa, né? E saiu esse aqui, né? Ficou muito bom! Muito legal. Tá bom? Vem cá fazer uma visita. Já sou freguesa do segundo. Às vezes Macedo tinha alguma característica que dê para representar? Ela dizia, você só pensa naquilo. Como é que é? Não, mas do jeitinho dela, alguma coisa. Não tem nada que pudesse... em cima dessa frase, né? Seria interessante, né? Pudesse alguma coisa ligada a isso. Poxa, isso é lápis, né? Isso é para fazer. Fazia ela a figura dela naquilo, e botava embaixo, você só pensa naquilo. Quem não ia comprar isso? Muito legal. Mas eu também quero poder ter acesso a esse Silva Jardim aí. Já tem 2 comprantes aqui. Comprador. Tá José, fotografa ele para mim também. Ok. Fotografa e manda, porque aí isso vai para os curadores e eles vão ficar dando opinião para a gente, sugestão, e aí a gente vai podendo fazer mais. Tá? Fotografa mesmo. Vamos lá. Tá bom. Seguindo. Já estamos na reta final. Oi? Eu vou ter que pôr o fone de ouvido, que vai começar a aula ali. Vamos ver vocês assim. Onde eu estou aqui? Vocês estão me vendo? Ok. Agora eu tenho da Miriam. Alguém consegue me explicar? Ela explicou lá no grupo. Ela tinha um casaquinho. Eu queria que ela falasse a respeito. Qual foi a inspiração dela? Mas ela não está aí, né? É lindo o casaquinho que ela está fazendo. Eu adoro esses casaquinhos. Os nenês sempre ficam lindos. Bom, mais um. Quem fez esse? A Elisete não está aí agora. Eu quero! Tá lindo! Você viu? Que ótimo! E ele ainda tem uma expressão, né? Ele está tá lindo, tá perfeito. Ficou bem interessante. Muito. E pena que ela não está aqui. Vamos ver. Lourdes. Lourdes está aí agora. Lourdes! Que é isso? A Lourdes está aí? Isso, por enquanto, são só as fotos. Isso é na caneca? Opa!
Vou pintar caneca e pratinho de sobremesa. Oh, que Então, gracinha! esse é o estudo que a Lourdes está fazendo, né? Para poder pintar. Eu adorei esse aqui embaixo também, hein? De quem que é esse, Lourdes? A direita embaixo. Não, esse aí alguém colocou no nosso zap aí da oficina. Eu não sei quem é, não. Esse aqui alguém colocou no zap da oficina. Desculpa, a Miriam que colocou. Ah, tá, mas já é uma peça? Parece, né? Mas foi a Miriam que colocou. Não foi você? Não, eu não. Ah, então eu errei nessa hora, copiei aqui assim, e era da Miriam? Da Miriam, está aqui. Está no nosso da Jardim Oficina. Não, eu achei que você estava continuando a fazer. Perdão. Não, esse não. E todos esses são seus? Ou esse outro também já é da Miriam? Não, esses aqui são os que eu já estou riscando, que eu já vou fazer, vou pintar. Perfeito. Só para a gente cola aqui. Deixa o da Miriam aqui. Perfeito. Esse é o seu, certo? Isso. Esse material, não sei qual ela usou, interessante, né? Ali é um desenho, também. É um desenho ainda também. Aqui é o desenho. Não, o seu, o dela. Esse material também. aqui eu não sei qual é. O dela é um desenho também. Mas é bem sacado. Ah, é desenho? É um desenho. É um desenho. Mas é bem sacado, bastante interessante. Dá para trabalhar vários bichos. Vou ir. Daí da região. Muito legal. Tá. Aí depois a gente tem o Felipe, que vai fazer uma preguiça e um pescador. Ele ainda está aí? Não, né? Felipe, não? Tá. E aqui, só faltou... Aqui da Agnes. Agnes, fala do seu trabalho agora. Ó. Você avançou? Eu tô bordando ainda, né? Mas enquanto eu estava falando um pouco com vocês, eu bordei. Então, é a bicicleta, né? Que Silva Jardim sempre foi assim... o pessoal usa muito a bicicleta aqui, né? É o meio de transporte, né? Se você pega o pessoal lá de Cambucás, vem de bicicleta. Lá do Mato Alto, vem de bicicleta, né? Eu leio isso. E agora tem o pessoal que faz as caminhadas dentro de Silva Jardim de bicicleta. Eu acho muito legal. Então, me deu essa ideia. E o IP, que eu também pretendo bordar, terminar, são... Eu pretendo fazer quadros de bastidor, né? E é isso aí. Ó. Vamos tocar. Esse IP vai ficar uma coisa linda. Lindo! Vai, e eu vou fazer o IP agora que vai entrar o outono, né? Primavera, verão, primavera, agora primavera, né? Eu vi muitas árvores aqui sem flores, sem folhas, sem nada. Então, eu estou fazendo esse IP, ele todo pelado, só com algumas florzinhas e mais o chão todo cheio de flor. Amarelinho. Muito legal, muito legal. Bom, então é o que temos, olha, dos nossos alunos. Então... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Mônica. Diga. Eu, né, aqui, porque eu já trabalhei muito artesanato, então eu tenho muita coisa que eu já fiz do mico. Eu tenho pantufas, eu tenho uma bolsa que eu bordei em chita e o mico-leão. Se vocês quiserem ver, eu até coloco a foto. Eu tenho imã de geladeira, né? Tudo do mico. Temos sim, porque... Todos eles são importantes para a gente ficar
imaginando, porque aí você consegue ter a ideia de fazer uma quantidade, de fazer uma estante inteira com vários produtos. A gente tem que ir trabalhando nisso. Então, os que você já tem, vale a pena, porque a gente pode trabalhar, os curadores podem olhar, podem dar sugestões de mais peças similares, tudo isso ajuda. Então, depois eu vou colocar, então. E tem o livrinho que eu vou fazer. Eu queria fazer esse livrinho antes de terminar esse tão livrinho. lindo! Eu queria fazer comigo. Queria fazer assim. Até com o que nós falamos hoje também, colocar parte do antigo para o novo, né? Eu acho legal. Tá. Então, olha, eu acho lindo. Eu quero ver esse livro também, sabe por quê? É uma ideia. Ele é especial, né? Não dá para ter muitos, mas vale a pena, porque as pessoas que amam. Aqui na minha região tem uma artesã que faz esses livros de feltro. Né? As pessoas que amam esse trabalho não querem saber o preço, elas querem comprar na hora. É super linda a paixão. Dá para fazer, em vez de bordado, para ser mais rápido, dá para fazer de feltro, eu já pesquisei. Dá para a gente montar. Alguém, se vocês tiverem ideia, o que eu posso colocar no livro, vocês poderiam jogar para mim, que eu vou colocando na minha ideia, entendeu? Ai, que bacana. Faz isso, faz aquilo, entendeu? E eu, de repente, eu posso montar um livro assim, né? E eu estava conversando com a minha filha também, ela falou dos jogos, isso assim você falou da outra vez, entendeu? Tem um jogo que você faz um chão, que é de tecido também, que é muito legal. Então, você vai pulando, eu achei interessante também, mas isso tem que ter espaço, né, para fazer, enfim. Tem várias coisas, assim, trabalhado em tecido, que eu andei pesquisando, que eu achei legal. Olha, o jogo da velha, com a carinha do mico. Pois é, são coisas. Fazer o jogo da velha faz o jogo da velha, o tecido, né? E faz o biscuit, o bico-leão dourado, a cartolinha, pode ser, viu, Maria? Eu pensei até nisso. Né? Fica legal você fazer um joguinho da velha no bordado e fazer no papel machê ou no biscuit, né? Fazer várias características de Silva Jardim. Fica legal também. Eu acho que ficou bacana. Muito lindo. Eu quero ver. Eu quero ver. O problema é o tempo. O tempo assim, o tempo não dobra. Precisa dobrar para dar tudo, fazer tudo que eu quero. Pois é, precisaria de mais 24 horas. A hora que eu entrei, eu já estava. Eu estou cortando um pijama já para verão, que talvez eu vou estampar a cara do Mio com alguma coisa que eu já estou pensando em pijama. Ótimo, ótimo. Bom, olha... Quer dizer, cara, minha cabeça não para. Fora, eu estou fazendo um curso de bolsas também, então é muita coisa na cabeça. Bom, gente, por favor, agora a gente precisa encerrar, mas eu quero que quem não fez a primeira peça faça... mande a foto do antes, do durante, do depois. É isso mesmo que a gente quer. Foi isso que eu mostrei para vocês hoje. Aí, agora, quem fez a primeira, já para a próxima aula, apresentar a segunda. Tá? A entrega é 5 de setembro, é o mais tardar. Tá? Porque a nossa próxima aula vai ser só no 9, não é isso? Quarta-feira, 8 de setembro, a nossa próxima aula. Então, a última entrega é dia 5 e eu vou ficar falando com vocês para lembrar e entregar. Não se incomode, tudo nós estamos experimentando aí, vai fazendo e vai mandando, tá?
Eu vou pedir para vocês, que tem outras pessoas que se inscreveram e não vieram hoje, que vocês mandem essa aula para eles e digam que estamos esperando até 5 de setembro as 2 peças de quem não fez. Não é que quem entrou hoje não precisa fazer a primeira, precisa sim, tá? Eu vou conversando e vou pedir para vocês conversarem também, tá bom? Então, estamos aqui, já estou de volta, ainda não. Ok, voltei. Tá? Estamos aqui, então. Ó, quem que apareceu? Yugi de novo. Olá, querida. Já podemos fechar. Eu queria deixar um abraço para vocês e qualquer coisa a gente vai conversando pelas redes, né? Sim. Eu vou pedir também para quem tem Instagram listar no nosso grupo, porque aí a gente pode conhecer o trabalho de todo mundo. Tá bem? Então, um beijo grande. Quem quer ainda falar alguma coisa? Ou podemos seguir? Boa Tchau, noite, tchau. beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, até. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Yugi, vamos encerrar a gravação. Cadê a Yugi? Você está olhando para lá, gente. Vambora, Glória. Calma. É. Yugi, cadê você, Yugi? Yugi? Vamos lá, Glória. Vamos. O que a gente faz com a gravação? Ainda está gravando. Tá aparecendo REC aqui. Mas você já... Eu fiquei preocupada. Eu falei, eu não posso me mexer até falar com a Yugi. Encerra. Ah, tá. Entendi, tá vendo? Eu aprendi mais uma. Eu falei, eu não posso sair da sala, estou desesperada aqui, ainda bem que você atendeu. Pois é, ou será que eu tenho que clicar parar de REC? Ó, parar gravação. Faço? Sim, parar gravação. Deixa eu ver o que acontece. Tem certeza que deseja parar? Confirmar.